Deputado Alfredo Serques. Bem, deputado Rosinha, quão importante foi que parlamentares norte-americanos e europeus tivessem interferido nos idos de 1975, 76, durante a ditadura brasileira, para denunciar as torturas, as violações de direitos humanos que aconteciam aqui. E o quão importante foi a participação e a solidariedade dessas pessoas. Eu sou daqueles que acham que, de fato, não devemos ter uma posição maniqueísta em relação à Venezuela, mas vejo aqui os meus companheiros do PT com uma posição para lá de maniqueísta. Vou dizer claramente como eu vejo a situação. Penso que a Venezuela, durante muito tempo, foi governada por uma oligarquia que era muito insensível às necessidades de parcelas muito amplas da população. Era uma democracia formal, enquanto nós éramos uma ditadura, havia eleições regulares na Venezuela, mas chegou um momento que essa situação explodiu numa crise social, o famoso Caracaço, durante o governo do Carlos Andrés Pérez. Surge a liderança do Chávez como oficial golpista das Forças Armadas, que deu um golpe de esquerda, digamos assim, foi preso, virou herói popular e se elegeu com uma magnífica maioria na primeira eleição que teve. Eu penso que a ação do governo Chávez, ao pegar a renda do petróleo e passar a reparti-la de forma diferente que faziam os governos oligárquicos, a bancar programas de compensação social do tipo que nós temos aqui no Brasil, programas de saúde, programas de educação, foi importante, e eu acho que o governo Chávez teve méritos importantes. Mas ao lado desses méritos importantes, criaram-se problemas que, ao se acumularem e agravarem ao longo do tempo, e sobretudo depois da morte dele, que sem dúvida era um líder que tinha características que o Maduro não consegue ter, criam uma situação gravíssima do ponto de vista de ameaça àquilo que de democracia ainda possa subsistir na Venezuela, uma situação econômica dificílima e um risco tremendo de guerra civil. E o que nós devemos fazer é trabalhar pelo diálogo entre o governo e segmentos da oposição para que se chegue num pacto, num tipo pacto de Moncloa, que possa fazer com que a Venezuela, evite a guerra civil, 2, saia da profunda crise econômica que se encontra, e 3, restabeleça a democracia na sua plenitude. Democracia não significa apenas a existência de disputa eleitoral. Significa as condições equilibradas em que essa disputa eleitoral se dê, e significa, sobretudo, o equilíbrio entre poderes, a autonomia e independência do judiciário, a autonomia e independência do legislativo. Então, a Venezuela, conquanto não seja uma ditadura, ela tampouco é uma democracia plena. É um regime plebiscitário, autoritário, onde a oposição ainda mantém uma certa margem de sobrevivência, até porque ela é muito grande, ela representa talvez 45% da população, mas onde essas condições, inclusive residuais de possibilidade de atuação da oposição, estão sendo a cada dia mais cerceadas. E me causa espécie que as pessoas não vejam isso e neguem a realidade, a boa maneira, e olha que eu tenho 40 anos de esquerda para dizer isso, a boa maneira daqueles que negavam os crimes do stalinismo, a boa maneira daquelas pessoas que confundem discordância e oposição. Se você discorda, se você é oposição a um determinado governo, digamos assim, supostamente de esquerda, você necessariamente é um agente da CIA? Você necessariamente está recebendo grana dos americanos? Quando, de fato, a postura dos Estados Unidos em relação à Venezuela, nesse momento, já há muito tempo depois da administração Bush,
é de perfeita indiferença, até porque para os Estados Unidos a compra de petróleo venezuelano a um preço muito melhor do que o preço do Oriente Médio interessa. Realmente, eu penso que não basta fazer eleições e ganhar eleições de forma plebiscitária para que isso seja uma democracia. Vou dar um exemplo, e não estou fazendo uma comparação, atenção, não estou fazendo a comparação. Mas o Hitler ganhou uma eleição, assumiu o poder, realizou reformas e fez com que todas as suas reformas fossem referendadas por um plebiscito. E depois começou, pouco a pouco, a cercear gradualmente os espaços das liberdades da oposição, até chegar ao exercício de um poder absoluto. E melhorou muito as condições de vida dos mais pobres da sociedade alemã da época, que viviam numa crise profunda na República de Weimar e, com a ascensão do nazismo, economicamente prosperaram. Agora, pode-se considerar um regime democrático? Mussolini é a mesma coisa. Ganhou eleições, algumas, conseguiu bons resultados eleitorais, fez um grande movimento de massas, que foi a Marcha sobre Roma, ocupou o poder durante muito tempo, gozou de uma grande popularidade e melhorou a condição material de segmentos importantíssimos da população da Itália. Então, a democracia é indivisível, ou existem liberdades democráticas, ou existe separação de poderes, ou existe autonomia e independência do judiciário, ou existe liberdade de imprensa, plena liberdade de expressão, ou então entramos nas várias matizes do autoritarismo que podem chegar até a ditadura, que seria a matiz extrema. Mas você tem situações intermediárias, que podem evoluir para cá ou para lá. E justamente a situação da Venezuela é uma dessas, e a gente gostaria muito que ela evoluísse para cá. Que ela evoluísse, fosse restabelecidas uma série de prerrogativas que são necessárias no exercício da democracia. É verdade que há eleições, mas as condições da oposição de cerceamento, de perseguição, de agressão constante, de utilização dos órgãos de segurança, que, aliás, são todos eles organizados e comandados por assessores cubanos, faz com que haja, de fato, uma grande ameaça sobre aquilo que possa restar ainda de resíduos de democracia na situação da Venezuela. Eu penso que não há como essa situação ser resolvida pelo conflito, a oposição não vai derrubar o governo Maduro por uma insurreição, ou pelas armas, ou por um golpe, até porque o Chávez era militar e controla o exército, as forças armadas são controladas pelo governo completamente, fazem parte do arsenal de defesa do regime. Então, isso não vai se resolver de forma insurrecional, terá que ser resolvido através da pactuação, mas existem fortes segmentos dentro do poder venezuelano que não querem isso. E esses segmentos podem levar a uma guerra civil, porque a situação econômica é cada vez mais grave, a revolta é cada vez maior. Existem segmentos, por exemplo, nós tivemos aqui Concluir, deputado Vou Serquis. concluir. Tivemos aqui 3 estudantes, que o deputado Ivan Valente estigmatizou por onde ele acha que eles moram. Mas olhando para eles, o que eu vejo? Eu vejo pessoas que foram nascidas e criadas no chavismo. Pessoas que são de baixa classe média. Não representam de forma nenhuma interesses oligárquicos na Venezuela. São jovens como eu era em 1968, quando eu fazia movimento estudantil e era secundarista. Exatamente a mesma coisa, o mesmo brilho nos olhos, a mesma revolta contra a opressão. Achar que essas pessoas representam a CIA, a oligarquia, que precisam ser reprimidas, que precisam ser postas na cadeia ou assassinadas, eu acho que é um absurdo. Então, se nós de fato queremos evitar o maniqueísmo e queremos evitar, digamos, uma situação muito mais grave ainda na Venezuela, eu acho que nós temos que trabalhar pelo diálogo e, evidentemente, cabe ao governo da Venezuela um primeiro passo, que é, de fato, a libertação de presos políticos, que é, de fato, o restabelecimento da possibilidade da oposição se expressar
livremente e da imprensa existir livremente, sem perseguições, sem ameaças, e a independência do Poder Judiciário, que é absolutamente fundamental. E o Judiciário ali está totalmente enfeudado ao regime. Então, eu penso que são questões de que quem realmente quer que as coisas melhorem na Venezuela são questões fundamentais. Não sei se convém ou não convém uma delegação de deputados nossos ir à Venezuela, se isso pode ajudar ou não ajudar, mas eu acho que, de qualquer jeito, o que o Brasil tem que fazer é contribuir para o diálogo. Mas não se contribui para o diálogo com apoio incondicional a um regime que tornou-se um regime de opressão. Obrigado, deputado Sirquis.